Olá, queridos. Já quase meia-noite e eu fiquei meio incomodado hoje o dia inteiro sobre um assunto. Bom, deixa eu me apresentar. Sou Valdir Moreno Arévalo, sou médico ginecologista em São Bernardo do Campo há 38 anos. E além de profissional na área de saúde, eu também tive contato nos últimos 20 anos dando palestra para a terceira idade, aulas para a terceira idade sobre saúde na terceira idade. E acredito que nesses 38 anos eu consegui passar para os meus clientes, para os meus pacientes, para os meus colegas, minha sociedade médica do ABC, credibilidade, ética, caráter, seriedade naquilo que a gente faz. E o que me incomoda, o que eu me sinto muito constrangido, que me levou a fazer esse vídeo, é a situação que o país se encontra. Quer dizer, eu vou tentar fazer um histórico para a gente entender. Eu me formei em 82, em 78 a gente teve uma epidemia grave de meningite, e o país não vivenciou uma crise tão intensa quanto a de hoje, porque não se tinha uma mídia forte, não existia internet, não existia uma comunicação efetiva, mas nós tivemos uma tragédia. Perdemos muitas vidas, muitas crianças. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conseguindo alguns resultados positivos contra a meningite, principalmente porque surgiu vacina. Em 80 eu estava fazendo estágio no Emílio Ribas, quando nós estávamos no auge da epidemia do HIV. E naquela época a gente não sabia direito como é que era isso, como é que pegava isso, de onde vinha isso. E vi vi dezenas de pessoas morrer. Mas a gente teve milhares de pessoas morrendo pelo mundo porque não se tinha um tratamento para o HIV até surgir os antirretrovirais, e hoje a gente tem milhões de pessoas no mundo convivendo com o HIV, sendo tratados e tendo qualidade de vida. Passamos pelo H1N1, uma coisa brava, mas não tinha internet, não tinha mídia. E aí só quem era da área de saúde sabia o sofrimento que era essa questão do H1N1, e a gente perdeu amigos, perdeu colegas, até a gente conseguir vacina. Então hoje a gente vacina para gripe, vacina com H1N1, vacina para pneumonia, principalmente para nós idosos. Veio a consequência da Copa, a chikungunya, o Zika. Quem não era da área de ginecologia, quem não era obstetra, não sentiu nada, não percebeu. Afinal de contas, estavam nascendo crianças com microcefalia no Nordeste. Que não tem nada a ver comigo? Toca o barco, vamos ver jogo, vamos ver futebol. Então a saúde naquela porcaria daquele ano, com comprometimento de centenas de mulheres que são vítimas dessa doença até hoje, não aconteceu nada. Tocamos o barco. Passou desapercebido. Como dizia a grande presidenta, a mosquita está dando problema. Então, isso é uma coisa crônica. Eu falo que saúde é um tumor no nosso país, com metástase em todos os estados. Por quê? Porque, infelizmente, ela não depende de profissionais de saúde, ela não depende da ciência, que é excelente. Nós temos médicos, nós temos ciência, nós temos tratamento de ponta, nós somos melhores que muitos países do mundo. Nós somos entre os 3 países do mundo em tratamento das maiores complicações médicas, em transplantes, em transplante cardíaco, em oftalmologia, em transplante renal, em toda a área. Nós temos profissionais. Nós não temos políticos, gestores, com caráter. Nós temos um monte de políticos em todas as áreas, usurpadores dos cargos, que se dizem. Eu tenho 62 anos, fazem 45 anos que eu ouço campanha política, que é educação, segurança e saúde. Onde nós estamos? 45 anos de enganação, 45 anos de agiotas, que na época da campanha vão falar que vão defender saúde. E aí chegamos em 2020 e surge essa porcaria, essa loucura desse pandemônio, que começa como se fosse uma coisa despretensiosa. E o que ocorre? Quando chega no nosso país, para valer, como nunca tinha acontecido, um vírus que se diria de gripe, ele começa a explodir no norte e nordeste. Nunca aconteceu isso. E de uma forma avassaladora. Se vocês lembrarem como é que foi Manaus na primeira onda, já foi um Deus nos acuda. Aliás, foi um vexame, foi uma escancarada má gestão
gestão pública da saúde. Então você tem uma cidade que não tem saneamento básico, 90% de Manaus não tem saneamento básico, então você não tem água tratada, então como é que você trata um vírus que tem que lavar a mão? Aí surgiu toda essa loucura que a gente viu lá em Manaus naquele período. Bom, aí o governo acorda, depois de falar um monte de besteira, e distribui bilhões de reais para todos os estados. Pessoal, se preparem aí, façam o que vocês têm que fazer. E aí a gente começou a ver o show de horrores dessa coisa chamada políticos. Começando por Manaus, começando com o Amazonas. Então esse governador perfeito, esse cara que está lá para defender o povo, ele compra respiradores a preços extremamente superfaturados numa adega, e respiradores que não funcionam. Olha que legal. O problema, na realidade, é que ninguém deu apoio. Nós estamos perdidos aqui. Então o cara torra dinheiro, rouba dinheiro, desvia dinheiro, e não investe em nada na saúde local. O prefeito, então, da época, um político tradicional de carreira, assim, 40 anos sendo votado lá, mas ele, poxa, que sorte a dele, ele consegue vir num jatinho para ser tratado de Covid aqui no Sírio-Libanês. Poxa, ele não teve problema, não faltou oxigênio para ele. Não faltou remédio, não faltou nada. Ele saiu de lá ileso. Mas ele chorou na televisão, chorou que o povo estava abandonado no Amazonas, que o povo do Amazonas estava sofrendo, enquanto o quê? São 40 anos de abandono. Se a gente voltar, né, naquele período de 2020, de 2019, desculpa, você teve mais de 400 médicos que saíram do Amazonas porque não recebiam. Ou seja, a saúde era terceirizada, alguém levava milhões e o pessoal não recebia. Por quê? Porque o povo que se lasque, que na realidade não vai dar problema nenhum, quem morre todo dia aqui ninguém vai ficar sabendo. Bom, então o dinheiro chegou não só para lá, mas como chegou para vários lugares, a gente viu o show de horrores de hospitais que não saíram do papel, mas eles desviaram bilhões. A gente viu um monte de respirador superfaturado e tá, legal, passou a primeira onda, o que você imagina? Bom, agora os caras aprenderam. Não aprenderam, porque eles tinham uma eleição. Eles tinham uma eleição e eles precisavam usar 2 bilhões do nosso imposto, 2 bilhões do dinheiro que nós pagamos para eles torrarem entre eles, desviarem à vontade, esquecerem que poderia continuar a pandemia. Afinal de contas, não tem vacina ainda. Não tem remédio, não tem tratamento. Só para quem viveu essa praga é que sabe que a coisa ela é complicada. Tá, e chegou a segunda onda. E ela chegou num nível muito mais intenso, ela chegou numa forma mais agressiva, ela chegou com mutações. Então você vê de novo o show de horrores começando lá em Manaus e ele vai chegar no Brasil inteiro. Tá? Não chegou na grande maioria dos países, dos estados, desculpa, mas eu pego aqui, São Paulo está com a superlotação de UTIs, Taubaté é uma cidade que eu conheço, que eu me formei lá e tenho contato direto lá porque a família da minha esposa é de lá, está com as UTIs superlotadas, eles estão fazendo já um toque de recolher às 10 da noite, ou seja, vai repercutir do mesmo jeito que você. Aquilo que nós tivemos ano passado, nós vamos ter uma condição dobro ou triplo do que aconteceu. E aí surge uma expectativa, é lógico, de vacina. A vacina ela vem como uma possibilidade de estancar essa sangria, de estancar esse horror, esse show de horrores. Eu sou uma pessoa que lido com grávidas. E a gente usa vacina em grávida desde sempre. Eu sempre acreditei na vacina. Aliás, é inadmissível, é tosco, é grosseiro, é desumano falar mal de vacina. É desumano. A gente passou por um processo mais ou menos crítico há 2 anos atrás com a reincidência da febre amarela. E aí você vê a mídia fazendo um show de horrores, porque essa mesma mídia hoje que critica, desce o pau no Bolsonaro com uma certa razão, essa mesma mídia falava que a vacina da febre amarela podia gerar graves efeitos colaterais. E aí o que acontece? Se eu sou um leigo e falam para mim que esse negócio é um efeito colateral horrível, eu não vou tomar. E a gente teve que fazer campanha e fortalecer que precisava vacinar de febre amarela. Afinal de contas, você morre em 400 mil vacinados, mas você morre 50% daqueles que pegam febre amarela. É uma conta aqui bem clara para nós da necessidade de vacinação. E na questão do Covid? Bom, aí começou outra loucura,
que é a negação, é a concorrência, é a politização de doença. Eu odeio isso, odeio. Como profissional médico, eu fico imaginando se eu tivesse uma torcida no centro cirúrgico, 20 pessoas decidindo, falando na minha orelha o que eu tinha que fazer numa cirurgia, o que eu acho que tem que ser feito, o que é correto, o que não é correto, não faz isso, faz aquilo. É horrível, é indecente, é improdutivo, é atraso, é trevas. Isso para mim é trevas. Quem decide saúde são as pessoas da saúde, são quem mexe com a saúde. E aí eu quero colocar uma outra coisa que é mais complicado. Como é que eu vou falar mal de um instituto que há 100 anos produz vacina no Brasil? Como é que eu vou falar mal da Fiocruz, que é uma instituição centenária que sempre esteve a favor e sempre esteve à frente das vacinações e dos tratamentos de um monte de epidemias que nós tivemos no país? É desumano, é deprimente você ver pessoas achincalhando profissionais que têm história, que têm vida dentro dessas instituições, que dedicaram a vida fazendo da pesquisa e da ciência o seu sentido de vida. E aí vem um político, seja ele qual for, de onde ele for, e colocar opinião. Isso é ridículo, não tem cabimento. Então, qual que é a minha postura? Por que eu vim fazer isso daqui? Como médico, eu me senti na obrigação de defender vacina. Não é possível que eu esteja agora com 62 anos, 39 de formado, 38 para 39 anos de formado, jogar no lixo todo o meu conhecimento, toda a minha conquista de educação científica e falar que vacina não está correta. Não foi em tempo absurdo. Nós estamos numa velocidade absurda hoje para resolver muitas coisas que a gente está tendo em termos principalmente de ciência. Hoje, por tecnologia, a própria medicina, aquilo que eu aprendi há 30 anos atrás, você joga no lixo. Nós temos uma outra coisa totalmente diferente. E o futuro, eu serei obsoleto. Num prazo de 10 anos, eu estou praticamente obsoleto, a não ser o meu conhecimento mais humano, mais o meu conhecimento de relacionamento com o paciente. Mas em técnicas, as coisas mudaram e vão mudando numa velocidade assustadora. E aí vem a vacina que é desenvolvida pelo Butantan. E as pessoas falam vacina da China. Não, ela não é vacina da China. Ela é vacina de pesquisa com origem chinesa, como tem da Oxford também, a Pfizer também, tem uma série delas que são de lá, e foram desenvolvidas, ou seja, colocada em prática, estudada, aperfeiçoada pelo pessoal do Instituto Butantan. E qual é a vantagem que eu vejo em relação às outras, por enquanto, pelo menos? Primeiro que é uma vacina como as outras. Vírus atenuados, ou seja, não tem nada de grande elaboração. Então, da mesma forma que você fazia vacina para sarampo, você faz vacina para H1N1, você vai fazer para Covid-19. E ela vai ter a capacidade de te oferecer uma defesa contra esse vírus. E aí vem as outras mais, eu não sei denominar, das chacotas e irresponsabilidades. Pô, é 50%, isso é loteria. Não é loteria. Ela está dizendo que das pessoas que tomaram, nenhuma foram para UTI. Das pessoas que tomaram, nenhuma teve quadro grave. Pô, é muito diferente dizer assim, 50% se teve doença grave, é a mesma coisa, não preciso de vacina. Mas não, ela teve 80% de não doença, de quadro super leve, 18%. 20% tiveram um quadro de doença, então, mas uma doença leve para moderada. Eu não posso me calar e achar que isso é pouco. Não, isso é ótimo. É lógico que a gente esperava resultados melhores, e estão vindo outras vacinas com maiores capacidades, e acredito que nós vamos somar vacinas, né? Hoje saiu uma notícia excelente da Johnson & Johnson, de vacina que com uma única dose ela está conseguindo 90% de capacidade de imunização, mas ela ainda está em término de estudo. Mas por que nós tomamos uma vacina só? Aí entra o outro lado que é mais psicótico no meu país, porque negaram a ciência, porque acharam que não ia ter. Aliás, essa pandemia não existe, isso aí é uma coisa do além, é uma coisa da mídia. Não, pergunta para quem perdeu o seu ente querido se não existe coronavírus. Pergunta para quem ficou 20, 30, 40 dias numa UTI e hoje está fazendo fisioterapia para tentar se recuperar, se Covid é bom ou não, se ele existe ou não, se é legal ou não. Então é lógico, numa doença, graças a Deus que a letalidade dela é baixa, mas para quem está morrendo, você perdeu.
Você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa que você amava por um bicho que você não sabe como é que a gente trata. Por mais que a gente tenha tentado dominar a técnica de usar a medicação, principalmente em UTIs, com anticoagulantes, com anti-inflamatórios à base de corticoide, ainda assim, cada organismo reage de um jeito. A gente tem visto notícias de pessoas que estavam muito bem, foram para casa e depois voltam para a UTI, de jovens. Agora o jovem que era inconsequente, que estava pouco se lixando, ele não precisava fazer nada, quem morre é velhinho. Alguns não vários jovens estão com sequelas de tromboses em membro superior, trombose em membro inferior, lesões cerebrais. Por quê? Porque isso é uma doença que gera uma inflamação intensa no corpo. E ela, nessa segunda onda, ela não está respeitando idade. Então a gente tem que ficar esperto e a gente tem que respeitar. E aí vai uma outra denúncia, não, na verdade, uma outra indignação. Porque na realidade, os jovens da periferia, jovens da classe alta e da classe. Os que são os extremos. A classe alta nas boates, nas festas, nas raves, e na periferia, nos batistaca lá, nos funk da vida, não se usa proteção nenhuma. E aí o que acontece? É lógico, você faz com que o vírus se sinta em casa e você leva ele para casa. E aí quem vai pagar o pato são os pais, os avós e as outras pessoas. Porém, eu acho que tem que cair a ficha que na realidade não tem mais idade. Todos nós estamos pagando um preço altíssimo por essa doença. E aí então, de novo, voltando à vacina, eu encorajo vocês, quem tiver acesso, eu estou na minha fila de tomar a vacina, mas eu peço enorme caridade de coração, de alma. Respeite o próximo. Use proteção, use máscara, lave as mãos, evite aglomeração. Hoje eu estava vendo uma foto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bacana porque lá não acontece nada, né? Lá é o melhor lugar do Brasil para se viver. Lá nunca aconteceu nada, lá tudo funciona 100%. As praias lotadas, todos foram comemorar o aniversário da cidade. Então o Rio de Janeiro é imune. O Rio de Janeiro é imune. Aliás, a saúde do Rio de Janeiro foi sempre perfeita. O estado do Rio de Janeiro foi o melhor exemplo de como ser gestor do dinheiro para a Covid. Dos 7 hospitais que eles programaram, desviaram e roubaram, os 2 foram meia-bocas. Então, o que acontece? Nós não estamos levando a sério. Nós não acreditamos nesse bicho até ele chegar em nós. E eu estou de novo aqui tentando, como profissional de saúde, pedir encarecidamente, respeite. Use máscara, use distanciamento, lave a mão. Nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando todos os dias, eu atendo em média 40 pessoas por dia, ou no meu consultório, ou na clínica, nos convênios em qual eu trabalho, e estou me protegendo. Eu o tempo inteiro de máscara, lavando a mão de tempo em tempo. Eu não sou super, eu não sou um idiota, eu não sou inconsequente. A minha vida tem valor, a minha família tem valor, quem eu amo tem valor. Então eu faço porque eu acho que isso é o único meio que eu tenho enquanto eu não estiver imune. E se você acha que isso é besteira, ok. Espero que você não caia a ficha, como vários tiveram que cair a ficha no velório do pai, da mãe ou de um outro ente querido. Então, vacina é o que nós temos de esperança. E aí, ainda, eu acredito que nós vamos sofrer por causa das inconsequências de uma gestão inadequada, uma gestão inexistente em relação à pandemia. Então nós estamos sem vacina em quantidade suficiente, temos que correr atrás agora do prejuízo para se agregar e tentar se associar a algum laboratório para que ele libere vacina para todos nós, para que o nosso país seja também imunizado. Nós temos essas coisas loucas, somos um país que temos medicina de primeiro mundo e política de submundo. A política brasileira ela é deprimente. E aí eu não falo de presidência, eu falo de todos, do município ao Planalto Central. Eu falo do município ao Palácio Central. Porque nesse período todo, eu não vi um político, eu não vi ninguém se reunir lá em Brasília, eu não vi ninguém no Congresso falar assim, olha pessoal, vamos diminuir 30% o nosso salário, vamos diminuir 30% as nossas verbas de gabinete, vamos diminuir o nosso quinhão dessa porcaria da votação, dessa eleição que levou 2 bilhões, vamos jogar na saúde, porque a saúde, na verdade, ela não tem gestão. Ela tem dinheiro, mas não tem gestão.
Eu não vi nesses últimos 12 meses de pandemia o dinheiro ser aplicado na Santa Casa para restaurar a Santa Casa, para recuperar leitos de Santa Casa, para recuperar leitos fechados, para recuperar UTIs fechadas. Não, se desviou dinheiro, sumiu com o dinheiro, mas a estrutura continua a mesma porcaria. Então, para mim, é um exemplo clássico, porque a saúde não é Brasília, a saúde é Brasília, ela é São Paulo, ou com o seu estado, e é um município. Todas as questões de saúde são resolvidas no município. A gente aqui no ABC, nós temos um privilégio, porque nós temos uma estrutura hospitalar e uma estrutura médica que suporta essa tragédia. Nós temos um suporte muito bom em relação à grande maior parte do Brasil. Mas isso não quer dizer que são melhores ou piores, é que na verdade aqui nós temos mais recursos, e esses recursos que acabaram sendo direcionados para a área de saúde. Então, de novo, eu quero colocar de uma forma clara, consciente, que vacinação é a nossa esperança, é a nossa expectativa, a nossa saída para ter um segundo semestre normal e decente, para a gente voltar ao dia a dia normal. Nós não vamos ter lockdown, provavelmente, nem resolve o problema, porque vamos ter que continuar trabalhando, vamos continuar no nosso dia a dia. Nós precisamos só ter respeito ao próximo. Máscara, lavar a mão, e assim que você tiver acesso, vacine-se. Não aceita esse engodo, não caia em contos absurdos, não volte para a Idade Média, não volte para a bruxaria, não volte para a magia. Não, nós estamos num outro tempo, vivemos uma outra época, vivemos um tempo de possibilidades, nós vivemos um tempo de conquistas da ciência, por isso estamos vivendo mais, por isso estamos tendo condições de ter qualidade de vida aos 60, 70, 80 anos. Mas se a gente negar a ciência, se a gente politizar as conquistas, nós voltaremos à mediocridade ou à Idade Média. Então eu conclamo a todos, assim que vocês tiverem possibilidade, tome vacina. E colegas médicos, eu peço, por favor, incentive seus pacientes, falem com seus pacientes, assumam com seus pacientes a necessidade dessa imunização da maioria do povo, porque aí nós vamos acabar com esse sofrimento, vamos acabar com essa tragédia humana que a gente vive, não só no Brasil como no mundo todo. Então esse é o meu recado, vocês desculpem o desabafo, a intensidade, mas dói você lutar pela vida, você passar a vida toda acreditando que você pode ajudar, que você pode transformar vidas, que você pode recuperar vidas, e a gente vê as nossas vidas na mão de pessoas medíocres, de pessoas inconsequentes, de pessoas irresponsáveis. Vacine-se, é o que eu recomendo a todos. Um abraço a todos, desculpe a exaltação, mas é de coração. Um abração a todos, muito obrigado pela paciência.